A minha história como médico é interessante, porque eu me formei em medicina, fui fazer cardiologia e na minha formatura de cardiologia, tratando os pacientes de uma maneira muito convencional dentro da medicina, e eu estava com 27 anos hipertenso, com a glicose alta, colesterol alto, extremamente sedentário, eu não subi um lance de escada sem ficar ofegante, muito cansado. Ácido úrico elevado. Num plantão um dia eu fui medir a pressão, estava meio estressado, estava 18/10, eu estava pesando 120 quilos, eu estava obeso, com todos esses problemas de saúde. A estética da obesidade, é claro que incomoda, mas não foi isso que me fez mudar, foi realmente que eu vi que minha saúde estava me preocupando, então eu vi que eu tinha que emagrecer, eu tinha que mudar. Eu decidi mudar, mas eu vi que eu tinha um problema, porque eu tentei mudar algumas vezes, tentei todas as dietas do mundo. E algumas até eu perdi peso, depois voltei a engordar, então quando o peso parou de ser o foco, foi mais fácil, porque eu vi que eu tinha um problema de alimentação que era completamente errado, sedentarismo. Mesmo sendo adventista, eu não estava familiarizado com os 8 remédios e não colocava em prática, não fazia ideia da importância deles. Mas mesmo assim eu decidi vir para o Cevisa. Falei, eu preciso de uma intervenção, preciso ficar internado um tempo para me tratar como um dependente químico. E me internei e fiquei um mês lá. E nos tratamentos da hidroterapia e muita coisa, eu ia fazer e falava assim, não, pode fazer isso, mas eu não acredito muito nisso não. E isso é muito engraçado falar isso, porque dentro da faculdade de medicina a gente aprende muito pouco sobre alimentação e quase nada de tratamento natural, praticamente nada. A gente aprende a confiar em medicação e só. Então, aquele mês eu vi que minha pressão normalizou, minha glicose normalizou, meu colesterol normalizou e as coisas foram mudando, eu fui ficando com saúde. O primeiro dia que eu cheguei lá no Cevisa, eu dei uma volta no Cevisa e quase morri, 1,8 km, e isso com 27 anos, então dali eu comecei minha mudança. E eu fui seguindo, mudando aos poucos, cada mês, cada 3 meses, cada 6 meses eu mudava um hábito meu, ia colocando em prática os hábitos, até chegar, eu acho que muito próximo do que a gente acredita ser o ideal, e ter resolvido todos os problemas de saúde que eu tinha. Inclusive eu tinha fibromialgia, que eram dores generalizadas no corpo, e eu não interpretava dessa maneira. E a partir do momento que eu me mudei, minha prática da medicina também mudou. Então meus pacientes de consultório começavam a me procurar no consultório para mudar o estilo de vida, não para tratar aquele problema de saúde, aquele outro, então passou a ser o diferencial. Eu saí de 1,8 km andando no Cevisa, quase morrendo, a correr uma meia maratona, 21 quilômetros tranquilamente, então assim, minha saúde melhorou, então as coisas melhoraram muito com os 8 remédios. Mas mesmo assim no Rio eu sentia que eu queria melhorar mais e algumas coisas dentro da cidade não estavam me ajudando e eu queria passar essa mensagem de uma maneira mais eficaz para as pessoas. Foi então que surpreendentemente me ligaram e me chamaram para vir para o Cevisa, me chamaram para ser diretor do Cevisa. E eu já vinha vivendo isso na prática e já acreditava nisso, então foi um chamado muito forte, por isso que eu aceitei, para passar isso para as outras pessoas, para as pessoas enxergar. Hoje em dia, como é minha rotina de saúde, vamos dizer assim, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber quase 1 litro de água. Eu me preocupo muito com a quantidade de água que eu bebo, eu evito o máximo industrializados, como de forma mais natural possível. E fui incluindo os alimentos que eu também não comia muito. Mais vegetais, mais frutas, mais verduras. Como muitas frutas ao longo do dia, pelo menos umas 4, 5 frutas variadas, de preferência sempre. Depois de 2 anos que eu realmente comecei a seguir uma dieta vegetariana restrita. Então o que Hipócrates falou que o seu alimento seja seu remédio, eu tento seguir no dia a dia. Tenho o hábito de dormir cedo, pelo menos dormir 7, 8 horas. O mais cedo que eu consigo eu durmo e tenho acordado cedo, uma coisa que minha rotina mudou. Pratico atividade física, tentando pelo menos 5 vezes por semana. Com a minha saúde melhor, fiquei com a mente muito mais clara, inclusive meu relacionamento com Deus mudou muito. Na verdade, na mudança, todo o meu relacionamento com Deus mudou, porque para você fazer uma mudança dessa magnitude, você tem que entregar para Deus no dia a dia essa mudança e pedir força, porque é uma mudança difícil.